Sawadee Krap! Oh, yes! Exatamente, vocês estão de volta ao Sudeste da Ásia. Bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, de madrugada, bem-vindos. Bom, para vocês não têm ideia, aqui são 5 da tarde. Bangkok, eu estou de volta à minha. É complicado. Era a minha casa principal durante décadas. Aí passou a ser minha segunda casa. Aí, por causa de Moscou, virou terceira casa. Hoje eu nem sei mais o que que é. Provavelmente é minha terceira casa. Então, vocês estão de volta à Ásia. Eu vou ficar aqui algum tempo e nós vamos mudar de assunto. Nós vamos estar falando mais de Ásia durante essas próximas semanas. Chega de otanistão, chega de estupidez de espectro total do Ocidente e vamos manter uma certa distância, porque o futuro é aqui. E aqui é tudo. É no Sudeste da Ásia, é na Ásia como um todo, na Eurásia como um todo. E é muito difícil explicar para o Brasil a diferença entre e a diferença direta, táctil, você sente na pele, entre a demência em espectro total do Ocidente em todos os sentidos e o dinamismo e a criatividade que você sente nas grandes cidades asiáticas, e essa é uma delas. Bangkok, nos últimos 10 anos, especialmente, é uma das grandes metrópoles do mundo. É uma das grandes metrópoles do Sudeste da Ásia como um todo, do planeta inteiro, e o planeta inteiro quer vir para cá. O mundo inteiro está aqui porque é uma brincadeira que um dos nossos amigos italianos fez no Fórum de São Petersburgo. Todo mundo gosta dos italianos, é verdade. O mundo inteiro gosta dos italianos. O soft power dos italianos e da cultura italiana e da dolce vida e da arte vivre italiana é algo que atrai o planeta inteiro. A Tailândia é a mesma coisa. A Tailândia, o soft power tailandês no planeta inteiro é absolutamente brutal. Muito interessante. Eu tô aqui há menos. Eu vim de Moscou direto. Eu tô aqui há menos de 5 dias. Você vê um microcosmo do sul global inteiro. Claro, muito menos a América Latina, porque é muito distante, muito menos África. Mas digamos, da Turquia e do Golfo Pérsico para a direita, tudo, ou seja, tudo, né, da Eurásia, está todo mundo aqui. É impressionante. Não só em turismo, em todos os níveis, desde o turismo de backpacking até turismo em 7 estrelas, negócios, você sente uma atmosfera de business absolutamente alucinante. Dinamismo, criatividade, esperança. E a sensação principal, que sempre que. Bom, no meu caso, sempre que eu volto, é a que você começa a sentir já no caminho do aeroporto para casa. O Ocidente está tão longe. O Ocidente está em outra galáxia. Essa desagregação interna, desde a sede do Império a todos os seus asseclas na Europa Ocidental, mas é um fenômeno tão distante. E outra coisa interessante, você nota muito menos ocidentais na Tailândia. Fora, evidentemente, os expats que moram aqui e que não voltam para o Ocidente, mas de jeito nenhum. Tem umas complicações extras agora, por exemplo. O governo tailandês, eles fizeram uma revisão da lei de taxação. Então, todo mundo, inclusive essa galáxia enorme de estrangeiros residentes na Tailândia, que se você passa mais de 180 dias por ano na Tailândia, você agora vai ser obrigado a pagar impostos aqui. Então, isso provocou um trauma generalizado em todo o espectro dos expats. E, por exemplo, os que eu encontrei nesse fim de semana é muito engraçado. Eles estão já fazendo a sua estratégia alternativa. Ótimo, a gente vai para o Vietnã, fica um pouco e volta.
Então, vai ter muito mais viagens de estrangeiros que moram na Tailândia, aí vão para o Vietnã, vão para a Indonésia, vão para Singapura, vão para Hong Kong e voltam aqui para não ficar os 180 dias por ano e ter que pagar impostos. O pessoal do planeta inteiro que vem aqui, por exemplo, o Golfo Pérsico inteiro está aqui, totalmente deslumbrado. Essas pessoas vêm, passam uma semana, as famílias, no máximo é uma semana, 15 dias, etc. Outra coisa. E você sente a economia, o boom econômico é um negócio absolutamente impressionante. Uh, Tailândia, muitos de vocês devem saber que é a capital mundial dos shopping centers. Os melhores shopping centers do planeta, sem nenhuma comparação, estão aqui. Como se isso não bastasse, e, bom, eles estão construindo um monstro aqui do lado, um pouco embaixo da minha casa, 20 minutos a pé, mas o outro monstro ficou pronto alguns meses atrás. Aí eu fui lá ver o que era. É um negócio inacreditável. Já tinha um excelente shopping mall em qualquer latitude há mais ou menos 20 anos. Aí, do outro lado do Boulevard, eles fizeram um outro mini monstro. E agora, de novo, no outro lado do Boulevard, um pouco mais para o norte, eles fizeram um mega monstro. Que os dois andares de gastronomia, o andar subterrâneo e o andar terra, que são dedicados só para gastronomia, é um negócio que a maioria absoluta, os ocidentais nunca viram nada parecido no Ocidente. Você tem que vir à Ásia para ver algo semelhante. E a qualidade da gastronomia é um negócio absolutamente extraordinário. Você tem a melhor comida de Hong Kong, a melhor comida das diversas regiões tailandesas, excelentes restaurantes italianos, que servem tão bem quanto na Itália, cozinha de rua, que aí, no caso, você está dentro do mall, e aí, claro, a limpeza é 100%, as instalações são espetaculares, neon, tudo impecável, as cozinhas de alumínio absolutamente impecáveis e tal. Você come com a qualidade da comida de rua aqui, que é provavelmente a melhor comida de rua do planeta, a comida tailandesa, e você só pode comer na Tailândia. As cópias que você vê pelo mundo inteiro, na Rússia, inclusive, tem em Moscou, New York, Bruxelas, Paris, não chega aos pés de você comer aqui. Bom, então tem todas essas delícias hedonistas e a parte, evidentemente, os temas geopolíticos principais. E a gente vai entrar um pouco nisso. Tem três temas dessa nossa primeira conversa de volta à Ásia, e eles estão interligados. O primeiro deles, no começo dessa semana, do 30 de junho, 1º de julho, foi o 27º aniversário do retorno de Hong Kong à China, que é um dos acontecimentos mais marcantes do final do milênio. Eu tive o privilégio de cobrir, eu fiquei um mês em Hong Kong cobrindo. No dia seguinte, eu peguei um avião para Xi'an e fui fazer a Rota da Seda inteira. Vocês podem ver uma nota sobre isso, está no meu Telegram e no meu Twitter X. Eu fiz uma pequena nota, um preâmbulo para a história que eu quero contar mais tarde, provavelmente no próximo livro, com o contexto do, da, da volta de Hong Kong à China. E hoje eu vou voltar a Hong Kong breve. Nos próximos dias eu vou ficar meio indo e voltando entre aqui e Hong Kong, que são as minhas duas bases dos últimos 30 anos na Ásia. Nos últimos 30 anos eu vivi, depois de um primeiro período em Singapura, basicamente entre Bangkok e Hong Kong. E nos últimos 2 anos e meio, eu transferi a minha base, digamos, da Ásia, primeiro para Istambul, e depois a minha base euroasiática virou Moscou. Evidentemente, tudo interligado. Quando eu morava aqui e eu trabalhava na Ásia inteira, literalmente, eu ia bastante à Turquia, a cada 3 anos, digamos. E eu ia a Moscou a cada 2, 3 anos, mais ou menos. O que mudou, evidentemente, nesses últimos 2 anos é que os dois centros principais
para nós vermos o que está acontecendo geopoliticamente em loco, do que vai mudar a situação geopolítica no mundo fundamentalmente nos próximos anos e décadas, você tem que ir a Istambul e você tem que estar na Rússia. Isso é o que mudou. O que não muda é que você tem que fazer o ir e volta. Ou seja, você tem que voltar à Ásia para ver todos os desenvolvimentos da explosão chinesa. Aqui, por exemplo, pequenas novidades, por exemplo, simples, que parecem simples, mas na verdade são enormes. Agora você chega no aeroporto em Bangkok, você pode pegar um táxi elétrico verde, que não tinha antes, me disseram que foi inaugurado há algumas semanas, e é evidentemente um táxi verde chinês, elétrico. Então, essas pequenas modificações, isso é algo que não existia até alguns meses atrás, para vocês terem uma ideia. Bom, há 27 anos, a demência absoluta entre os meios anglófilos e entre os anglos e anglo-americanos e colônias que estavam em Hong Kong, faziam business em Hong Kong ou iam e voltavam, é de que à meia-noite Hong Kong ia ser invadida pelo Exército Popular Chinês e eles iam forçar todo mundo a virar comunista. Eu não estou brincando. Essa era a atmosfera no ar em 1997. Como vocês viram, nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Hong Kong, hoje, é uma cidade chinesa que há 27 anos não era. Há 27 anos era uma metrópole internacional fartamente influenciada pelo modo de vida anglo-americano em todos os níveis, e era uma cidade cantonesa também. Hoje ela é uma grande cidade cantonesa, desculpe, com, digamos, uns nichos ocidentais no meio. A maior parte dos expats que trabalhavam em Hong Kong foram embora e vieram chineses do mainland. Hong Kong, claro, uma das línguas fundamentais, como vocês sabem, é inglês. Então, chineses fluentes em inglês que vêm para Hong Kong por todo o know-how acumulado em organização financeira, em tecnologia financeira, em marketing, propaganda, serviços em geral, que é praticamente inigualável. É uma das grandes capitais do mundo. E, evidentemente, uma das capitais mundiais do neoliberalismo, do capitalismo turbo. Mas isso está mudando. A China está reconfigurando a face de Hong Kong. A gente vai poder falar sobre isso nos próximos PEP Café, depois das minhas primeiras viagens de volta a Hong Kong. Mas o principal é que 27 anos depois, toda a região de Hong Kong e o que os chineses chamam de Grande Área da Bahia, Greater Bay Area, Grande Área da Bahia, são 10 cidades unidas a Hong Kong, a expansão e a integração é cada vez mais rápida. E é um dos polos fundamentais, digamos, um dos 3 polos fundamentais no leste da China para o desenvolvimento e a expansão chinesa no século XXI. E depois tem os polos interiores, tem um polo em Sichuan, tem um polo em Xinjiang, etc. Mas dos 3 polos, lá em cima, Pequim, Tianjin, depois Xangai e o que está em volta, e no sul, que é Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Zhuhai, Macau, Hong Kong, esse polo é que é uau, porque tem a Silicon Valley chinesa em Shenzhen hoje, e Hong Kong está fornecendo e vai fornecer cada vez mais toda a base de economia de ponta, serviços, know-how internacional, interação com o resto do mundo, mas não tanto quanto era antes, porque agora isso é feito diretamente com Xangai, mas a integração de Hong Kong com Xangai, as bolsas que estão integradas, e um interface que ainda é muito importante para a China, e isso está sendo cuidadosamente cultivado pelo Partido Comunista, que é integrar Hong Kong à China como um grande nó em uma grande metrópole chinesa, não um
enclave anglo-americano. E isso, nesse espaço de tempo de 27 anos, é impressionante a modificação. É impressionante o avanço, é impressionante a transição, como aconteceu. Um, eu lembro muito bem de tudo como era há 27 anos. E é tão impressionante quanto a modernização aqui em Bangkok nos últimos 27 anos. Há 27 anos, Bangkok era a infraestrutura urbana estava sendo montada ainda. O metrô aéreo estava sendo construído hoje. Ele passa aqui atrás, a 5 minutos de casa, e é um dos melhores metrôs aéreos do planeta. Não existia metrô subterrâneo. As facilidades estava no meio da crise do BAT e da crise financeira asiática. Muitos vocês mais jovens não devem lembrar, mas vocês devem lembrar que o dia seguinte do retorno de Hong Kong à China, em 1º de julho de 1997, estourou a crise financeira asiática, que praticamente desabou com pelo menos 3 no sudeste da Ásia: Tailândia, a Indonésia e a Coreia do Sul. E começou aqui, na Tailândia. Começou com a crise do BAT, quando o BAT despencou literalmente e a crise econômica foi absolutamente brutal. Então a gente rever essa história do final do milênio, 27 anos depois, em todos os sentidos, desde essa reconfiguração de Hong Kong a reconfiguração da ASEAN, a Associação dos Estados do Sudeste da Ásia, os 10 da ASEAN, onde a Tailândia é um dos principais, é um fenômeno extraordinário. Eu recuperei vários dos meus livros que estavam guardados, e vários deles são livros de história do Sudeste da Ásia, e vários deles tratam da ascensão da ASEAN, e hoje a ASEAN é o 5º maior bloco comercial do planeta. Breve pode ser o 4º. Tem sérias possibilidades de, nos próximos anos, a ASEAN ultrapassar a União Europeia em força econômica. Enormes possibilidades. Isso é algo que pode acontecer na próxima década já, considerando o declínio exacerbado da União Europeia em todos os sentidos. Então, isso nos leva a algo muito importante, que é a ASEAN dentro dos BRICS. Vocês já devem saber agora que Sergei Lavrov, há alguns dias, disse diretamente que nós não vamos expandir os BRICS por enquanto. A nossa prioridade é incorporar os 5 novos, deixá-los à vontade dentro da organização, porque agora as decisões são muito mais complicadas, são 10 dos BRICS. Incorporá-los, deixá-los à vontade, e aí, claro, a lista de todos que querem entrar é um negócio absurdo, já passa de 40. E entre eles tem vários da ASEAN, tem pelo menos 5. A Indonésia, desde o ano passado, que não fez uma proposição formal, mas de queremos entrar, mas está muito interessada, está considerando entrar, e seria uma grande, do ponto de vista de incorporar a grande nação do Sudeste da Ásia é a Indonésia. A Indonésia vai ser uma superpotência no século XXI ainda, a partir da metade desse século, com certeza absoluta. O Vietnã quer entrar. Myanmar, quando esteve nos últimos fóruns na Rússia, disse que quer entrar também. E tem os dois dessas últimas semanas, Malásia e Tailândia. Amanhã, justamente, eu vou conversar sobre como a Tailândia se vê como membro dos BRICS. E nós vamos conversar também sobre, de repente, os BRICS nos próximos, vamos dizer, entre 1 e 2 anos. Os BRICS podem ter pelo menos 3 membros do Sudeste da Ásia entre os BRICS. E a médio prazo, eles podem ter metade do Sudeste da Ásia dentro dos BRICS. Isso vai tornar o peso da ASEAN dentro dos BRICS enorme, e Rússia e China, os líderes naturais dos BRICS, a Índia tem excelentes relações com a ASEAN também, vão estar prestando muito mais atenção nesses países menores, mas vários deles extremamente, cada vez mais fortes, pujantes, com economias crescendo, dinâmicos, criativos,
E isso, do ponto de vista da organização do mundo, mais uma vez, multipolar, multinodal, nós entrecruzados, essa região extremamente pulsante vai ter cada vez mais importância dentro dos BRICS. Então, esse é um dos temas fundamentais a se aprofundar nessas próximas semanas, que é a relação ASEAN-BRICS, como ela pode desenvolver, e o fato muito importante, por exemplo, que países da ASEAN já têm acordos de livre comércio com a União Econômica Euroasiática, os nossos amigos do norte da Eurásia, incluindo Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia. Por exemplo, uma das melhores mesas do Fórum de São Petersburgo era uma discussão da integração da União Econômica Euroasiática com a ASEAN. Sergei Glaziev estava nessa mesa, inclusive, foi excelente. Então, Indonésia, Vietnã, Malásia, evidentemente, vão se aproximar dos seus vizinhos do norte da Eurásia, cada vez mais. Então, vejam como tudo está entrelaçado. O papel de Hong Kong cada vez mais forte como um nó de desenvolvimento da China, como um dos super nós no mundo multinodal, multipolar. Hong Kong é um dos polos principais desse super nó do sul, que é o delta do Rio da Pérola, Guangzhou, Shenzhen, com toda a sua explosão high-tech, e Hong Kong em serviços, e serviços financeiros também. Isso a China vai se aproveitar cada vez mais para a sua expansão comercial, de comércio marítimo, de investimentos variados dentro da China e nos vizinhos, das relações com os 10 da ASEAN. E isso se interliga justamente com essa expansão da ASEAN e a ASEAN entrando cada vez mais dentro dos BRICS. E aí a gente junta com o terceiro polo, que é super importante, porque nesta semana, quarta-feira, em Astana, no Cazaquistão, começa o Fórum Anual, a cúpula anual da Organização de Cooperação de Xangai. Shanghai Cooperation Organization, SCO. Em português é Organização de Cooperação. Então, em português seria OCX, Organização de Cooperação de Xangai. Bom, isso é muito importante por N razões. Primeiro, porque é no Cazaquistão, que é um país absolutamente central e importantíssimo, porque ele faz uma ponte entre as novas rotas da seda chinesas, a Organização de Cooperação de Xangai, onde o Cazaquistão é membro, a União Econômica Euroasiática, onde o Cazaquistão também é membro, e os BRICS, porque o Cazaquistão já disse que quer entrar nos BRICS, desde já o ano passado, nem há 2 anos, pelo menos. Ou seja, eles estão se interligando cada vez mais rápido. E essa cúpula, o fundamental é não só a declaração final, mas o que eles vão articular nos corredores, que são os principais, em termos da integração cada vez mais progressiva dos 10 da Organização de Cooperação de Xangai. Veja bem, com a entrada da Bielorrússia, que vai ser finalizada esse ano, definitiva, a Organização de Cooperação de Xangai vai ser 10. Então, a gente vai ter a SCO, ou OCX, 10, e os BRICS, 10. 3 são membros dos 2. Talvez tenha mais se eu não estou alucinando. Não, 3 são membros dos 2, que é Rússia, China e Índia. Vários são candidatos a BRICS. E, digamos, a boa vontade do caso da Índia, que é o caso mais complicado, em relação aos da Organização de Cooperação de Xangai, se aplica a quase todos, com o único problema, evidentemente, Paquistão, por causa dos imensos choques em vários níveis entre Índia e Paquistão. Então, isso é algo que já foi aventado diretamente pelo Lukashenko. Ele disse isso ano passado, voltou a repetir este ano. Alguns ministros russos já começaram a reverberar isso também. Mais cedo ou mais tarde,
digamos, a um prazo plausível, médio, de entre 2, 3, 4 anos, ou talvez, digamos, até 2028, para dar uma data, é muito possível que BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai se unem e estejam todos na mesma mesa. Isso, em termos de um acontecimento sísmico, importantíssimo dentro da constituição deste mundo multipolar, multinodal, em diversos nodos, e nós que se entrecruzam, vai ser algo absolutamente extraordinário. E é mais do que plausível. Então, essa expansão da ASEAN e a cúpula esta semana da Organização de Cooperação de Xangai são dois temas absolutamente interligados. E eu estou pensando em fazer duas colunas separadas que vão se interligar esta semana, falando em detalhes dessas duas vertentes. E tudo isso pode estar muito distante para o Brasil, mas não, o Brasil faz parte dos BRICS, o Brasil tem, eu dizia, um dever histórico de dar a atenção devida aos BRICS. Há ecos de que é muito complicada a história do Brasil dentro dos BRICS. Às vezes há ecos diplomáticos não muito promissores de que o Brasil não está dando a importância devida à expansão dos BRICS. Mas, bom, vamos ver os resultados e vamos ver os resultados, incluindo a participação do Brasil na cúpula dos BRICS em Kazan em outubro. Mas, aqui na Ásia inteira, na Eurásia inteira, no leste inteiro, a integração, o movimento, as discussões e os debates internos digamos, em cruzamento dessas instituições multilaterais é um frenesi. É impressionante. É difícil até manter no dia a dia a, a quantidade de informação e a quantidade de imbricações de todas essas discussões. É um processo fascinante de você acompanhar daqui, da Ásia, do sudeste da Ásia, e no caso de Hong Kong, digamos, vizinhos do Mar do Sul da China, né? E tudo isso, mais uma vez, voltando a um dos nossos temas do início, né? Bom, olha aqui para. Ok, deixa eu oferecer para vocês um chá chinês de limão e gengibre. E aí, tomando um gole do chá chinês de limão e gengibre, a gente sente cada vez mais como o Ocidente está tão longe, com todas as suas demências de eleição francesa que não vai mudar substancialmente nada, com uma bruxa nos Estados Unidos que virou a presidente porque o cadáver, seu marido, é incapaz de achar o caminho da saída, a saída pela direita ou pela esquerda. Nossa, aí você chega aqui e você vê toda essa efervescência em todos os sentidos e a criatividade e digamos, a joie de vivre urbana de uma grande metrópole asiática é absoluta. O contraste não poderia ser mais brutal. E eu acho que talvez eu tenha conseguido passar para vocês justamente essa clivagem leste-oeste, entre o oeste em declínio irreversível digamos, numa demência de espectro total, onde inclui-se casos gráficos e flagrantes como a demência do presidente dos Estados Unidos e a demência da nova, entre aspas, liderança europeia do Guda holandês, da maluca da Estônia e da medusa tóxica von der Leyen alemã, que vai ser a russofobia 2.0. E tudo isso. Aí você chega aqui e você vê todas essas interações e tudo isso florescendo de uma maneira absolutamente extraordinária. Então, eu deixo vocês com o chá chinês.
Eu deixo vocês com uma mensagem auspiciosa, especialmente. Bom tudo da Ásia. Sawadee-Cap. E na próxima semana a gente continua falando da Ásia, mas aí fazendo algumas ligações adicionais com a demência ocidental, porque evidentemente claro, a gente não pode passar porque é muito tentador, né? Tchau, todo mundo. Bye, bye. Sawadee-Cap. Bye, bye. Até a semana que vem.